Vivemos a vida inteira em meio a um caos chamado sociedade. Somos muitas vezes moldados pelo que os outros acham sobre nós ou que eles instigam aos nossos sentimentos. E quando refletimos sobre a ideia de não termos inimigos, especialmente sob uma ótica filosófica, nos deparamos com uma visão mais ampla da natureza humana e os conflitos que enfrentamos ao longo da vida, saca? E o personagem de hoje, Thorfinn, filho de Thors, do anime Vinland Saga, oferece uma perspectiva interessante sobre esse tema. No início da obra, Thorfinn é apresentado como um jovem que vive apenas para vingar a morte de seu pai. Ele é movido por uma necessidade de justiça que, na verdade, é extremamente alimentada pela raiva e pelo ódio. Seu mundo é completamente dominado por uma visão de que existem inimigos, pessoas que ele deve derrotar, matar e se vingar para cumprir um senso bem distorcido de honra. A ideia de ter um inimigo é central no pensamento de Thorfinn no começo da obra, pois assim como aqui na vida real mesmo, o Thorfinn por várias vezes acaba se encontrando em situações complicadas por conta de correr atrás desses sentimentos nublados dentro dele. E aqui vemos um ciclo vicioso, onde ele é aprisionado por sua raiva e pela ideia de que algumas pessoas são seus inimigos, as quais ele deve derrotar para aliviar essa dor que sente. No entanto, o que a jornada de Thorfinn nos ensina é que os inimigos são, muitas vezes, reflexos de nossos próprios conflitos internos. Nos é mostrado que a verdadeira batalha de Thorfinn não é contra 100 mil guerreiros ou contra o assassino de seu pai, muito menos contra um império e um rei tirano, mas sim contra sua própria escuridão interior, contra o ódio semeado dentro do seu coração que o consome a cada dia. E ao longo do que a história vai avançando, vemos uma transformação extremamente notável de um homem focado no ódio para alguém que busca entender o próprio lugar no mundo e deixar para trás as cicatrizes da violência. Se levarmos a frase não ter inimigos à sua essência, lembramos do conceito trazido por Mahatma Gandhi, que defendia a não violência e acreditava que o verdadeiro inimigo não estava no outro, mas naquilo que nos faz agir com raiva, o ódio e o desespero. Gandhi afirmava que a violência gera mais violência e que o ódio nunca pode ser vencido pelo ódio. É aquela clássica frase de não combater fogo com fogo, saca? Cada pessoa, mesmo aquela que nos fere, possui a capacidade de transformação. A verdadeira batalha está em construir uma paz interior e reagir de maneira construtiva diante das adversidades. Quando Thorfinn, em sua jornada, começa a questionar o sentido da violência em sua vida, ele se aproxima de uma filosofia parecida com a de Gandhi, a de que o caminho para a paz não passa pela destruição do inimigo, mas pela superação das próprias limitações interiores. O filósofo Nietzsche, por sua vez, acreditava que, ao encararmos nossas próprias fraquezas e sombras internas, superamos a necessidade de lutar contra os outros e passamos a entender a verdadeira natureza da vontade de poder. Não no sentido de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo e buscar a autossuperação. Algo que, inclusive, entra em harmonia com a fala do Askeladd em Aumento do Anime, que é: todos somos escravos de alguma coisa. Sendo que, nesse caso, Thorfinn se torna escravo da sua própria vingança, seu ressentimento e ódio. O budismo, por sua vez, oferece uma perspectiva importante sobre isso. Ele nos ensina que o conceito de inimigo é, em grande parte, uma ilusão criada pela nossa própria cabeça, sabe? A raiva, o ódio e o desejo de vingança são considerados aflições mentais que distorcem a nossa percepção da realidade. O verdadeiro inimigo, de acordo com essa crença, não é outro, mas o que tem dentro de nós que nos leva a agir de forma destrutiva. A solução está na prática da compreensão e do desapego. Desapego com essas emoções e esses sentimentos ruins e autodestrutivos, nos permitindo libertar do ciclo de ódio
e violência. E, bom, a jornada de Thorfinn é um reflexo bem profundo de um amontoado de todas essas filosofias que eu citei no vídeo. Inicialmente, ele tá preso a essa ideia de que seu mortal inimigo é Askeladd. Porém, mais tarde, ele percebe que não é isso. O seu verdadeiro inimigo é a projeção que ele criou a partir daquele ódio, daquele rancor, e no final acaba não sendo uma pessoa, mas sim os seus próprios sentimentos. E no fim de tudo, Thorfinn chega a uma profunda realização de que não há inimigos no sentido que ele mesmo imaginava. Ele compreende que o verdadeiro caminho é a busca por um mundo sem ódio, onde a verdadeira luta é pela libertação interna. A história do Thorfinn, de Vinland Saga, no fim de tudo, nos ensina que, embora o mundo pareça estar cheio de caos e inimigos, na realidade, realmente, o caos está aí. Mas os maiores inimigos estão dentro de nós. O ódio, a vingança e a raiva, até mesmo o rancor e coisas do gênero, nos aprisionam. E são essas emoções e esses sentimentos que devemos confrontar e superar. A verdadeira liberdade, como sugerem filósofos como Gandhi e Nietzsche, e os próprios ensinamentos budistas citados, vem do desapego ao conceito de inimigo e mais busca pela paz interior. E, bom, eu não sei vocês, mas eu aprendi com o Thorfinn uma coisa, que eu não tenho nenhum inimigo.